meu guia é, amigo e protetor Ele é, o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é, amigo e protetor Ele é, o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Jesus, meu guia, amigo e protetor Ele é, meu bom seu poder, sem seu temor, nele confiarei. Jesus, meu guia, nele confiarei. Amigo e protetor Ele é, me dá seu poder, sem seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Jesus, meu guia é, amigo e protetor Ele é, o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Amém, amém, glória a Deus. Jesus é o nosso bom pastor. E se nós confiarmos em Jesus como o nosso pastor, se nós confiarmos em Jesus como Filho de Deus, então nossa fé será renovada cada dia e seremos salvos em Cristo Jesus. Que Deus aumente a nossa fé, que o Senhor imprima em nossos corações o caráter do nosso Deus. Neste momento, estendemos a todos um feliz sábado. Feliz sábado a cada um que aqui chegou e àqueles que ainda chegarão. Para juntos ouvirmos e nos alimentarmos da palavra de Deus. Ruth, minha querida, seja bem-vinda. Você pode fazer a oração? Obrigada, irmã Leonie. Posso. Antes de eu orar, eu gostaria de pedir a Iapo para colocar mais um hino. Tudo bem. Que eu tinha pedido para ela colocar, aí ela já está aí no ponto. Então, tá bom. Aí depois, então, a gente faz a oração.
Amém. Nós, então, convidamos a todos a entrarmos nesse momento no espírito de oração para falarmos com nosso Deus. Oremos. Nosso bondoso Pai Celestial, Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor mais um dia nos despertou com vida, saúde. Muito obrigada, ó Pai, por este santo sábado que o Senhor nos concede para estarmos mais próximo de Ti. Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, somente a Tua voz. Nós queremos Te suplicar que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, que o Senhor nos encha com Teu Santo Espírito e que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor possa vir sobre nós e nós possamos ouvir a Tua voz. Fica aqui conosco, Senhor, falando aos nossos corações, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, eu gostaria de convidar todos a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 45, verso 22. Irmã Irani, eu vou pedir para você, se você puder ler os versos bíblicos para mim, eu lhe agradeço, se você puder. Isaías 45, verso 22. Posso sim. Diz assim Obrigada. a palavra de Deus. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém. Eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre o olhar, sobre o sentido da visão. A visão é um dos sentidos mais importantes e usados, se não for o principal, né? Porque com os olhos a gente às vezes sente até o cheiro, o sabor de algumas coisas, e com os nossos olhos nós desejamos ou rejeitamos. E o nosso olhar expressa nossos sentimentos e pensamentos. E aqui, na palavra de Deus, nós vemos: olhai para mim e sereis salvos. É o que Jesus disse. E eu gostaria de fazer uma retrospectiva também sobre alguns personagens bíblicos que tiveram um olhar que não os levaram à salvação, mas levaram ao pecado e à destruição. Nós podemos lembrar de Davi, que olhou para Betseba e isso o levou a pecar. Nós podemos lembrar de Eva, que olhou para o fruto proibido e desejou, e depois disso ela pecou. Também nós podemos lembrar da mulher de Ló, que olhou para trás e se transformou numa estátua. Nós podemos lembrar também de Pedro, que quando olhou para as ondas, ele se afundou. Mas eu também gostaria de fazer uma retrospectiva de alguns personagens que tiveram um olhar que levou-os à salvação e à vida. Nós podemos lembrar de Moisés. Moisés, ele olhou para a sarça ardente, que não se consumia, e daí ele ouviu a voz de Deus. Também nós podemos lembrar de Estevão, que olhou para o céu e viu a Jesus. E ao fazer isso, ele estava sendo apedrejado, mas ele não estava sentindo a dor, porque ele estava olhando para Jesus.
nós também podemos lembrar novamente de Pedro, que olhou para Jesus e andou sobre as águas. É interessante, né, que o olhar, ele pode nos levar à salvação ou à perdição, pode nos levar à vida ou à morte. E eu gostaria de compartilhar com vocês a história, um pouquinho sobre a história de Jesus e também de Pedro. Vamos abrir, então, a nossa Bíblia, agora, no livro de Lucas, capítulo 19. E nós vamos entender um pouco sobre o olhar. Só que eu estou falando, não é um olhar apenas o olhar da visão. Eu estou mencionando sobre o olhar mais profundo, o olhar da inteligência, do pensamento. Então, nós vamos agora ler Lucas capítulo 19, dos versos 41 a 44. O conselho de Jesus é: olhai para mim e sereis salvos, né? A palavra da verdade. Ao olhar para Jesus, nós podemos ser salvos. Então, se a irmã Irene puder ler, é Lucas capítulo 19, versos 41 e 44. Ok, diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheira e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Então, aqui nós vemos a condição em que estava Jerusalém. Mas Jesus olhou para Jerusalém com um olhar de compaixão. Jesus, ele teve um olhar de misericórdia e o seu coração se comoveu em lágrimas e por isso ele chorou, porque Jesus, ele tem um olhar de compaixão. Agora, eu gostaria que nós abríssemos em Mateus, capítulo 9, verso 36. E vamos mais uma vez ver o olhar de Jesus. Mateus 9, 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mais uma vez nós vemos, né? O olhar de Jesus de compaixão, de misericórdia. Agora nós vamos ler o capítulo 14 de Mateus, verso 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Amém. Mais uma vez aqui, Jesus, ao olhar a multidão, compadeceu-se deles e curou, né? Mais uma vez nós percebemos o olhar de Jesus de compaixão. E agora eu gostaria que nós volvéssemos para Marcos, capítulo 14, dos versos 27 a 31. Marcos. Então, Jesus, Pode capítulo 14, versículo 27, tá certo? A partir do 27 até, de 27 até o 31. Ok. Então,
Lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizassem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Pronto. Obrigada, irmã Irani. Aqui nós vemos a história de Pedro, né? O que aconteceu com Pedro. Mas agora eu gostaria que nós lêssemos Lucas, capítulo 22, dos versos 54 a 62. Vamos permitir o Espírito Santo falar ao nosso coração através da palavra de Deus. Aqui nós vemos a história de Pedro, o que aconteceu com ele, e o olhar de Jesus para Pedro trouxe salvação para ele nessa hora crucial, onde ele havia negado a Jesus, onde ele estava arrasado pela circunstância em que Jesus estava decepcionado. Mas ao ele olhar para Jesus e o olhar de Jesus para Pedro trouxe transformação e salvação. Vamos ler então Lucas capítulo 22, versos 54 a 62. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o, outro disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então, aqui nós vemos que Pedro nega Jesus. Jesus olha para Pedro e com seu olhar de compaixão, misericórdia, seu maravilhoso olhar salvador, Pedro é constrangido por esse amor e se arrepende amargamente do seu pecado de negar a Jesus. Então, nós vemos aqui que o olhar de Jesus tem um poder transformador, que transformou a Pedro e também quer transformar a mim e a você. E sobre o que aconteceu com Pedro, eu vou compartilhar com vocês agora alguns textos do Espírito de Profecia, que diz assim: o primeiro está em História da Redenção, página 213. História da Redenção, página 213, nos diz assim: Pedro acompanhou ao Senhor depois da sua traição e estava ansioso para ver o que aconteceria com Jesus. Os discípulos eram notados pela pureza de sua linguagem, e Pedro, para convencer seus acusadores de que ele não era um dos discípulos de Cristo, negou a acusação pela 3ª vez com maldição e juramento. Jesus, que estava a alguma distância de Pedro, volveu para ele um olhar cheio de tristeza e reprovação.
Então o discípulo se lembrou das palavras que Jesus lhe falara no cenáculo e também de sua asseveração cheia de zelo: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ele tinha negado seu Senhor, mesmo com maldição e juramento. Mas aquele olhar de Jesus, como que dissolveu o coração de Pedro e o salvou. Ele chorou amargamente, arrependeu-se de seu grande pecado e converteu-se. E então ficou preparado para fortalecer seus irmãos. Amém. O próximo texto que eu quero compartilhar com meus irmãos está na meditação matinal, Cristo Triunfante, página 303. Nos diz assim, ainda falando sobre a história que aconteceu com Pedro e sobre o olhar de Jesus para Pedro. Diz assim, Cristo Triunfante, página 303. Mas mesmo enquanto Pedro negava, Cristo mostrou que ainda o amava. Na sala do julgamento, cercado com aqueles que clamavam por sua vida, Jesus pensou em seu sofredor e errante discípulo e, voltando-se, olhou para ele. Naquele olhar, Pedro leu o amor e a compaixão do Salvador, e uma torrente de recordações invadiu sua mente. Jesus estava no momento em que ele estava sendo zombado, estava sendo esbofeteado, estava sendo caluniado, mas ele volveu o seu olhar para Pedro. Ele não estava concentrado nas suas dores, ele estava lembrando do seu discípulo amado. E aí ele olhou para Pedro com um olhar de compaixão, e naquele olhar, Pedro leu o amor e a compaixão do seu Salvador. E daí o Espírito Santo trabalhou no seu coração e aí o levou ao verdadeiro arrependimento. Nós podemos tirar um grande encorajamento para a nossa vida através do que aconteceu com Pedro. Nós percebemos o que aconteceu com ele, ele negou a Jesus, mas Jesus continuou intercedendo, Jesus havia intercedido por ele já, e continuou trabalhando para que Pedro pudesse ser transformado. E nós vamos ver o que aconteceu com Pedro, que esse mesmo Pedro que negou a Jesus diante daquela serva, depois ele foi levado perante autoridades e a sua conduta foi: não podemos nos calar, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Está escrito lá em Atos capítulo 5, verso 29. E também esse mesmo Pedro, depois da sua transformação, ele disse a um coxo: eu não tenho prata nem ouro, mas olha aqui para mim, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então, eu gostaria de pedir para a irmã Irani, nesse momento, abrir em Atos, capítulo 3, e vamos ler os versos 4 e 6. E vamos ver a maravilhosa transformação que Deus fez na vida de Pedro. E depois do seu arrependimento, ele pôde refletir o caráter de Jesus e ele pôde ser semelhante a Jesus e fazer as mesmas obras que Jesus, porque Jesus estava nele, ele estava com um olhar fixo em Jesus. E eu gostaria de pedir para a irmã Irene ler agora para nós. Atos, capítulo 3. Pode ser do verso 1 a 10. Pode fazer a leitura. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado também coxo
de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou entre eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta da Formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro. Por isso lhe acontecera. Amém. Aqui nós vemos o que Jesus fez na vida de Pedro, né? A transformação que aquele olhar de Jesus trouxe na vida de Pedro. Eu gostaria de compartilhar mais um texto que está lá em Desejado de Todas as Nações, capítulo 75, na página 501. Nos diz assim: o Salvador voltou-se dos severos juízes, olhando em cheio ao pobre discípulo. Imaginem a cena em que Jesus estava lá perante os sacerdotes sendo julgado e Pedro estava assistindo o julgamento de longe. E ao acontecer a negação, foi o que Jesus fez. Voltou-se o seu olhar dos severos juízes e olhando em cheio para o pobre discípulo. E, ao mesmo tempo, os olhos de Pedro eram atraídos para o mestre. Naquele suave semblante, leu ele profunda piedade e tristeza. Nenhuma irritação, porém, se via ali naquele olhar. À vista daquele rosto pálido e sofredor, daqueles trêmulos lábios e daquele olhar compassivo e cheio de perdão, penetrou-lhe a alma como uma seta. O olhar de Jesus dissolveu o coração de Pedro. O olhar de profunda piedade e compaixão despertou-lhe a consciência e ativou-lhe a memória. E daí o Espírito Santo trabalhou na mente de Pedro e aconteceu a grande transformação na vida dele. E nós podemos ver, né, que Pedro, o mesmo Pedro que negou a Jesus, ele foi agora um instrumento de salvação. Ao olharem para ele, ele apontou a Jesus e a cura veio, né, sobre algumas pessoas. E nós podemos ver mais um caso que está em Atos, capítulo 9, verso 34. E eu gostaria que a irmã Irene lesse. E um paralítico, né? E Pedro, ele disse a um paralítico também, né? Que ele olhasse para Jesus, né? E ele trouxe a cura para ele, em nome de Jesus. Pode ler, irmã Irani, Atos, capítulo 9, verso 34. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Amém. Então, aí, mais uma vez, nós vemos a transformação que aconteceu na vida de Pedro. E essa mesma transformação é o que Jesus almeja fazer no coração de cada um de nós que estamos aqui. E foi o olhar de Jesus, de compaixão e de misericórdia, que trouxe essa transformação para Pedro.
E eu gostaria de ler mais uma vez o verso de Isaías 45, 22, onde Jesus diz: olhai para mim e sereis salvos. Agora, eu gostaria de perguntar para nós: onde está o nosso olhar? Onde está repousando o nosso olhar? Onde está se demorando o nosso olhar? Porque não é apenas um olhar, um olhar da visão, mas o olhar profundo, o olhar que se demora, que passa tempo, o olhar dos pensamentos. Eu gostaria de abrirmos a nossa Bíblia nesse momento, no capítulo Mateus, capítulo 6, versos 22 a 24. Mateus, capítulo 6, versos 22 a 24. Eu vou ler esse texto agora. Eu vou pedir a permissão da irmã Irani. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Voltando ao verso 22, nos diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Onde está o nosso olhar? É a pergunta que Jesus faz profundamente para nós hoje, esta manhã, esta madrugada. Se os nossos olhos estiverem nele, nós seremos transformados, porque é uma lei da mente humana, do espírito humano, e pelo contemplar nós somos transformados. Nós somos transformados naquilo que nós contemplamos. E isso a palavra de Deus nos assegura, e a ciência também, nos últimos anos, uma das descobertas mais importantes da neurociência é sobre os neurônios espelho. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas depois vocês podem pesquisar. E os neurônios espelho, eles estão ligados à visão e ao movimento. E eles permitem o aprendizado pela imitação, pelo contemplar, pelo que nós olhamos. E nós precisamos cuidar com o nosso olhar, principalmente nesses últimos dias. Antes da volta de Jesus, Satanás ele está aumentando os seus esforços para enganar, roubar, matar e destruir, porque isso é o que ele só sabe fazer isso. Isso é o que ele faz. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele tem aumentado os esforços dele agora no fim, porque ele sabe que o tempo dele está acabando e Jesus está bem perto de voltar. E nós precisamos vigiar. Onde está o nosso olhar? O que nós estamos vendo? O que nós estamos contemplando? É bem certo que com o avanço da tecnologia, né, nós estamos hoje com os aparelhos celulares, dispositivos, smartphones, e antigamente, quando a televisão foi inventada, né, só existia a televisão, quando não existia ainda os celulares, era difícil, né, sair e levar uma televisão, mas hoje em dia é muito fácil você sair e levar o celular, e no celular você tem acesso a muitas coisas, né, internet, e você pode fazer bom uso dele, né? Nós podemos fazer bom uso, até podemos ter a Bíblia no celular, podemos ter os livros do Espírito de Profecia, podemos
ter acesso, através da internet, a fontes de informação, de conhecimento útil, mas é bem certo que o celular tem prendido muito a nossa atenção e o nosso olhar. E nós já vimos a importância do nosso olhar, para onde nós estamos olhando. E nós precisamos cuidar, onde nós estamos permitindo se demorar o nosso olhar. Quanto tempo nós estamos gastando olhando a Jesus através da sua palavra? Quanto tempo nós estamos passando, contemplando a Jesus, meditando na sua palavra, em oração? Nós sabemos que o WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, nada disso vai nos encher do Espírito Santo. Mas ao contemplar a Jesus na sua palavra, nós vamos poder ser cheios do Espírito Santo. E é o que nós precisamos. Nós mais precisamos, o nosso maior tesouro. E nós precisamos dedicar tempo para contemplar a Jesus, porque é pelo contemplar nós somos transformados. Unicamente olhando para Jesus e por contemplar a Jesus, nós seremos transformados. E eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12. Esse vai ser o último verso que nós vamos ler da palavra de Deus esta manhã. Mas, antes disso, eu gostaria de ler um texto do Espírito de Profecia para nós. Está no livro Atos dos Apóstolos, página 202. Diz assim: é pelo contemplar aquele que é invisível que se obtém a força e o vigor do Espírito, e é quebrado o poder das coisas terrenas sobre a mente e o caráter. Já é comprovado pela ciência que o uso dos aparelhos celulares e smartphones tem gerado muitos transtornos na sociedade, vícios de criança a adultos. E é muito sério o que tem acontecido. E nós que acreditamos na palavra de Deus, nós somos alertados a vigiarmos e orarmos sem cessar, para não cairmos nas tentações de Satanás. E os celulares, a internet, as redes sociais, tudo isso, Satanás, ele muitas vezes utiliza para distrair a nossa atenção e nos desviar de contemplar a Jesus, porque ele sabe que é pelo contemplar a Jesus que nós obteremos a força e o vigor do Espírito, e será quebrado o poder dele sobre nós e sobre a nossa mente. E nós precisamos atentar para as advertências que Jesus tem nos trazido na sua palavra, para que nós possamos receber o Espírito Santo na nossa vida e possamos olhar para Jesus e, ao contemplar o olhar de Jesus para nós, nós vamos ser transformados, assim como Pedro foi. E nós vamos poder ter as experiências que Pedro teve, experiências de vitória. É claro que ele passou pelo sofrimento, pela amargura,
mas ele perseverou em olhar para Jesus e ele alcançou a graça e venceu. E ele pôde ser usado por Jesus para trazer cura para outras pessoas, cura física, espiritual e emocional. E esse é o propósito de Jesus para nós. Nós possamos ter uma luz. Assim como ele é a nossa luz, ele quer nos encher dele para que nós possamos ter luz nesse mundo. E eu gostaria que nós pudéssemos ler nesse momento Hebreus capítulo 12, versos 2 a 3. A irmã Irani puder ler, eu agradeço. Hebreus 12, 2 e 3. Isso. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Por contemplar a Jesus, nós somos transformados. E o mesmo convite de Jesus permanece. Olhai para mim e sereis salvos, todos os moradores da terra. Que o Espírito Santo nos ajude a fixar os olhos em Jesus e quebrar o poder do inimigo sobre a nossa vida. Nesse momento, eu vou cantar uma música, que é uma oração, que todos nós possamos estar com o coração aberto e fazer essa oração cantada juntos. É o meu desejo de minha oração. Seus meus olhos, Deus do meu coração, nada me afaste da salvação, que meus pensamentos estejam em ti. Todo momento tu és minha luz. Sabedoria, oh, dá-me ao falar. Quero viver ao teu lado, Senhor. És grande, Pai, teu filho eu sou. Faze morada em mim, quero ser em ti.
ouro não quero, nem louvores banais. És minha herança por sempre, ó Deus. Tu és o primeiro em meu coração. Ó Deus, Rei dos Reis, meu tesouro, tu és. Deus, Rei dos Reis, venceste por mim. Quero cantar, render-te louvor. Nada quebrará nossos laços de amor. Seus meus olhos, Pai do meu coração. Seus meus olhos, Pai do meu coração. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Vamos fazer mais uma oração? Alguém gostaria de orar para nós iniciarmos os momentos de consideração? Ok, Júnior. A Delma também está conosco. A Delma, você também poderia fazer uma oração? Júnior e a Delma, poderíamos ter 2 orações? Sim. Então tá, muito obrigada, seja bem-vinda, viu? Então a Júnior faz uma oração e a Delma faz outra. Vamos orar, então. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai querido, porque nesta manhã o Senhor mais uma vez fala conosco e fala de uma forma muito especial. Queremos te agradecer por sua mensagem, queremos te agradecer pela vida, pela saúde. Queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos em família, de nos confraternizar, mas de não perder de vista, Senhor, o seu maravilhoso olhar. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos permitir olhar para o Senhor em todo o tempo. Perdoe-nos se, em meio às distrações, temos falhado nesse olhar e talvez como Pedro tenhamos te negado. Mas nós não queremos, Pai, permanecer assim. Queremos, como Pedro, ter a oportunidade de sempre voltar a olhar para o Senhor e receber esse olhar de piedade. Queremos contemplar o seu olhar, queremos contemplar o Senhor, para que assim sejamos salvos. Te agradecemos pela vida da Rutinha. Te louvamos, Paizinho, bendizemos o teu nome, porque o Senhor tem cuidado dela. O Senhor tem cuidado de cada um de nós.
Mas nesses dias o Senhor tem sustentado a vida dela e hoje o Senhor a trouxe, hoje o Senhor a usou como instrumento em tuas mãos para transmitir esta mensagem maravilhosa a nós. Fique conosco, Pai querido. Perdoe os nossos pecados e nos dê mais um dia. Hoje é sábado. Hoje é sábado. E eu sei que o Senhor tem bênçãos muito especiais para nós nesse dia. E nos ajude a não perder de vista essas bênçãos, Paizinho. Em nome de Cristo Jesus, eu te oro e no nome dele eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo o meu viver. Seu maravilhoso olhar. Ah, Deus querido, nosso muito obrigado, porque o Senhor olha com paixão para cada um de nós. Tem nos dado força, tem nos dado a compreensão de todas as manhãs, ó Pai. Ouvir a tua mensagem, ouvir o que o Senhor quer falar conosco. E o Senhor tem nos sustentado, tem nos guiado, tem nos orientado, ó Deus. E tem nos colocado em mente, ó Pai, as coisas que ainda nós não ouvimos, as coisas que ainda nós não vimos, ó Pai. O Senhor tem nos dado a direção. Louvado, exaltado seja teu nome, para sempre, ó Deus. A cada madrugada o Senhor vem nos sustentando pela tua destra fiel, nos dando a direção, ó Pai, e os caminhos em quais nós devemos seguir. E a nossa mente, por muitas vezes embotada, nós acabamos ouvindo a tua mensagem e vendo onde nós estamos errando. Louvado seja teu nome, ó Deus, porque o Senhor é Deus, é bom, e suas misericórdias duram para sempre. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada por essa oportunidade em que nós estamos aqui, ó Pai, de joelho, falando contigo. E o mundo afora, ó Deus, está num barulho. Aqui mesmo, ó Deus, passou a noite, ó Deus, os vizinhos num barulho. Mas o Senhor, com a tua plena, com o teu pleno amor, dispõe, Santo Deus, a eles também o teu maravilhoso olhar e os teus cuidados, ó Pai. Esteja conosco nesse dia de sábado. Nos ajude, Santo Deus, a santificar o teu santo sábado. A cada pessoa que está nesse grupo, neste momento, ó Pai. Que tuas bênçãos recaiam sobre eles sem medidas. Em nome e por amor de Jesus, nos ajude, ó Deus, estar na tua presença nesse lindo sábado, para a glória de teu nome. Mais uma vez, Santo Deus, o nosso coração está agradecido. Em nome de Jesus, estende as tuas bênçãos sobre o mundo, ó Deus, sobre muitas pessoas que ainda não ouviram falar desse maravilhoso olhar. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, glória a Deus. Agradecemos a Deus pela mensagem que Ele enviou para nós nesta manhã. Que saiamos daqui renovados, alimentados, que o Senhor nos ajude a colocar os nossos olhos em Cristo Jesus. Rutinha, minha querida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, o seu ministério, fortaleça a sua fé cada dia e que seus olhos estejam sempre, sempre fixos em Cristo Jesus. Neste momento, amém. Nesse momento, nós abrimos para as considerações. Agradecemos a Deus pela disposição da Ruth e agora vamos compartilhar o que Deus falou ao seu coração através desta mensagem. Enquanto alguém se manifesta, tocou muito o meu coração no momento em que Pedro insistiu que o Senhor avisando para ele. Eu até queria que você depois me mandasse, falasse aquela passagem novamente, que o Senhor avisou para ele e ele insistindo, eu vou.
eu estou no coração dele. Ele estava firme, ele não ia negar. No momento em que Cristo avisa para ele que o galo, antes que o galo cantasse, que ele ia negar, e ele insistiu que não ia negar. Ele chamou muito a minha atenção para nós não confiarmos em nós, para nós estarmos sempre pedindo a Deus que nos ajude. Como é que Jesus fala uma coisa com a gente diz não? Eu não vou, por mais que a gente queira no coração, eu quero andar com Cristo, eu decidi ser fiel, mas nós temos que lembrar que nós não somos nada sem Cristo. E nós precisamos lembrar de pedir a Deus, Senhor, me ajude, como aquele homem pediu, me ajude na pequenez da minha fé. Senhor, me ajude a não vacilar, me ajude a ficar firme. Nós precisamos confiar em Cristo, pedir a ajuda de Cristo, que se naquele momento que o Senhor avisou para ele, se ele tivesse pedido, Senhor, não me deixa pecar contra o Senhor, não me deixa negar, ele confiou nele, né? Então, me tocou muito, chamou minha atenção para estar sempre pedindo a Cristo que me ajude e que não me deixe confiar em mim mesmo. Nós não somos dignos de confiança. Mais alguém gostaria de compartilhar? Ok, Marleide. Seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, minhas queridas irmãs e irmãos que se encontram nessa sala. Também eu me senti muito tocada, porque a gente presencia tantas coisas, e muitas vezes a gente toma raiva. Assim, uma raiva não é algo que a gente não possa sentir, né? Precisa realmente expor. Eu estou aqui me expondo porque eu tenho um cunhado que ele é diácono, é uma pessoa que se batizou e ultimamente ele deixou de olhar para Jesus, ele está deixando de olhar para Jesus. E a vida dele está um fiasco, e de todas as pessoas, né, que estão em volta dele, que é minha irmã, somos nós, porque esse homem tem permitido o inimigo trabalhar na vida dele, que ele é tomado de um ciúme, de uma coisa, então ele está conseguindo separar a família, que é tão unida, sabe? A gente se reúne para almoçar todos os sábados e para sair juntos, e agora não é possível isso, porque quando estamos reunidos, ele é tomado de alguma coisa assim, que ele grita, ele arruma confusão. E a Rutinha falando das pessoas, né, de Pedro, Ló, assim, que não olhou para Jesus, e de como também as pessoas que olharam para Jesus, né, alcançaram, viram a glória de Deus, como Moisés, Estevão, né? E eu fico pensando, eu não consigo olhar para ele e, assim, sentir misericórdia. Eu não consigo, eu tô ficando, assim, com uma certa raiva. Aqui eu estou expondo, né, para Deus, estou pedindo a Deus para tirar isso do meu coração, porque pelas coisas que ele está fazendo com a minha irmã. Então, quando falou que nós temos que ter esse olhar, né, que Jesus teve esse olhar de compaixão com Pedro, e eu sei que ele tem esse olhar de misericórdia para com cada um de nós. Então, assim, eu hoje, neste momento, eu vou me ajoelhar e vou pedir a Deus
para abrir meus olhos e da minha irmã e da toda a família, para que a gente possa ver com os olhos de Deus e ter misericórdia, irmãos, para não condescendermos com o mal, não é isso. Que o que tem que ser feito, mas assim, orar por ele, eu já não estou conseguindo mais orar por ele, porque eu penso assim, ele não quer. Nós temos feito tudo, conversado, oramos juntos, mas a pessoa não quer. Então, ela acaba prejudicando todos os outros. Mas a minha preocupação agora é essa, ter o olhar de misericórdia. Não condescender com o mal, mas ter esse olhar de misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de mim, de cada um de nós, para que a gente possa realmente ter esse olhar de misericórdia, como Jesus teve e tem por cada um de nós. Amém, Marleide, é isso mesmo, minha princesa. Quando você estava falando, eu me lembrei de quando Jesus chegou naquela cidade que tinha os 2 endemoniados, e Jesus curou os 2 endemoniados que viviam se cortando, eles viviam nos sepulcros, né? E quando eles estavam curados, a cidade chegou, eles chegaram, os donos dos porcos, porque Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, eles expulsaram Jesus da cidade. Eles não quiseram. Aí Jesus deixou ali aqueles homens que queriam seguir Jesus, que estavam curados, deixou ali para eles ficarem pregando. E eles pregaram. E aquela cidade, aquele povo que tinha expulsado Jesus, o nosso mestre, quando Jesus voltou, eles estavam diferentes. Eles aceitaram. Então, a gente olha, quando a gente olha, a gente diz assim, ai, a pessoa não quer, né? Mas as nossas orações, elas têm poder. Deus, a oração a nossa oração, nosso momento de intercessão, nós podemos orar por eles. E muito pode a oração do justo. Nós podemos olhar com os olhos de misericórdia e ele pode ser transformado. O amor da família ele pode ser transformado pelo poder da oração. Quando Jesus olhou para nós estávamos, o mundo estava em miséria. O homem se debandou para o pecado mesmo, estava entregue. Jesus olhou e a terra fazia pena de tanta miséria, porque Satanás é mau. Satanás é muito mau. Ele não quer só a destruição, né? Ele leva o homem também à desgraça, à miséria. E aí, quando Jesus olhou para nós, que o homem estava entregue pela decisão que o homem tomou, Jesus decidiu, na reunião que foi feita, História da Redenção e Grande Conflito fala que na reunião que foi feita lá no céu, foi provado que o homem pecou porque quis. O homem quis pecar. O homem não foi... O homem foi decisão do homem. Mas Jesus diz, mesmo assim, eu vou morrer por eles. E Jesus veio. E também naquela cidade, quando Jesus chegou, que eles não aceitaram Jesus, que Pedro falou assim, Senhor, só quer que a gente ore aqui e que desça fogo do céu e consuma todo esse povo? Aqueles que rejeitaram Jesus, que Pedro queria que descesse fogo do céu para consumir, Jesus falou, não. Jesus não veio para matar, para destruir. Jesus veio para salvar. E aí a misericórdia de Deus é muito grande, né? Então Jesus diz, não, eu não vim, nós já estamos perdidos. Jesus não veio para isso, para nos destruir. Jesus veio para nos resgatar. E nós devemos também sermos misericordiosos. Louvado seja Deus pela decisão, minha princesa, que você tomou, de pedir a Deus que abra os seus olhos. E nós vamos te ajudar em oração, pedindo a Deus que tenha misericórdia. Quando Jesus quis destruir o povo, Moisés correu
Quando a praga estava ali, com aquele povo que queria matar Moisés, aquele povo queria matar Moisés, e a praga já tinha começado, matando. Eu estava lendo agora a lição falando sobre nós, né, a rebelião de Corá, a praga já tinha começado, matando aquelas pessoas, e ele correu, ele fez expiação, enquanto a fumaça do incenso subia, as orações de Moisés no tabernáculo ascendia a Deus, a praga se deteve, embora não antes de morreram 14.000 israelitas, mas Moisés, que Deus tinha mandado, Deus tinha falado para ele, ó, sai daí porque eu vou matar esse povo. Moisés apelou pela ira de Deus, que não destruísse totalmente aquele povo, e ele foi para lá, e ele foi interceder, orar, e para a honra e glória do Senhor, o Senhor, a praga cessou, pela misericórdia, com alguém que queria matá-lo, com a multidão que estava tentando matá-lo, e o Senhor nos convida a sermos misericordiosos. Ele diz assim, bem-aventurados misericordiosos. Então, louvado seja Deus que o Senhor falou, o seu coração, o Espírito Santo falou com você, e isso é muito gostoso, né? Ruim seria se você não tivesse enxergado, mas o Espírito Santo mostrou para você, e nós vamos te ajudar em oração, vamos pedir a Deus que te dê este olhar de misericórdia para com ele. E nós também vamos te ajudar em oração. Coloca o nome dele aí para nós o ajudarmos em oração, tendo misericórdia, porque bem-aventurados misericordiosos, que eles também vão alcançar misericórdia. Assim como você vai clamar a Deus para ter misericórdia dele, Deus também vai ter misericórdia de você. Assim como nós vamos clamar, Senhor, tenha misericórdia dele, o Senhor também vai ter misericórdia de nós. Que tudo que nós desejamos para o outro, vem para nós. Nós queremos que Deus tenha misericórdia de nós, né? Então nós vamos desejar também para ele. E Deus também terá misericórdia de nós, em tudo que nós passarmos. Não tendo nenhuma outra mão aqui estendida, você poderia fazer a oração final, Marleide, para nós, pedindo a Deus? Sim, posso. Oramos. Isso. E eu vou te ajudar, nós vamos te ajudar. Irmãos, vamos ajudar a nossa irmã Marleide também em oração. Glórias a Deus. Muito obrigada. Querido e bondoso Deus, louvado seja o teu santo nome mais uma vez. Eu te louvo, eu te engrandeço, porque neste momento o teu Santo Espírito arrasou com nossos corações, arrasou com o meu coração. Obrigada, meu Deus, porque só olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, é possível, Senhor, ter a esperança de ver vidas transformadas para a tua honra e tua glória, vidas libertas do poder do mal para honrar e glorificar o teu santo nome. Eu creio no poder da oração, eu creio no bem-querer, na fé das minhas irmãs e dos meus irmãos que se encontram aqui neste momento, Senhor. E hoje no meu coração, renasce essa esperança de continuar, Senhor, orando pelo Ademir. Porque, Senhor, há um tempo atrás, eu fiz uma semana de 7 dias em orações pelos meus cunhados e alguns homens que eu conheço que precisavam naquele momento de orações. E eu falei para minhas irmãs que nós deveríamos orar incessantemente. Mas de um tempo para cá, Senhor, nós nos desmotivamos e deixamos de orar com tanta intensidade como estávamos fazendo. Mas hoje renasce essa esperança de firmar os nossos joelhos no chão e clamar ao Senhor o poder do teu Santo Espírito, que tudo pode. Eu creio, Pai, neste momento, visita o Ademir. Neste momento, Senhor,
que teu Santo Espírito encontre lugar para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Obrigada, Senhor, por abrir os meus olhos, os nossos olhos, para que tenhamos misericórdia, Senhor, por todo pecador, porque nós também somos pecadores, e o Senhor nos olha com tanto amor, com tanta compaixão, Pai querido. Louvado seja o Filho de Deus, o Filho amado do nosso Deus. Obrigada, meu Senhor, pela fortaleza com a qual o Senhor nos rodeia, enviando teus santos e poderosos anjos para acampar ao redor do Ademir, ao redor do Felipe, Senhor, ao redor da família da minha irmã, que precisa se converter também, voltar para os seus caminhos, Senhor, para que nenhuma tragédia, Senhor, aconteça naquela casa. Por favor, querido Deus, muitas vezes nós permitimos que o mal entre dentro do nosso lar. E se porventura, Senhor, nessa família houver pessoas que estejam condescendendo com o mal, que o Senhor os liberte, que eles tenham a oportunidade de conhecer ao Senhor e se voltar para o Senhor, que é o que está precisando acontecer na vida dos meus sobrinhos que estão afastados do Senhor. Não permita, Senhor, que nenhuma tragédia aconteça no lado da minha irmã, porque ela está te buscando, Senhor. Ela se voltou para o Senhor, mas ela tem passado por esses momentos e ela não está sabendo lidar com eles. Ela também está doente, precisa muito do Senhor agindo na vida dela. Ajuda-nos para que a gente possa continuar firme, Senhor. Firme nos teus propósitos, firmes confiando no Senhor, que o Senhor tudo pode. Eu te agradeço, Senhor, por essa sala de consagração. Antes de abrir a sala, eu já me dobrei os meus joelhos diante do Senhor e orei pedindo o Espírito Santo sobre essa sala. E eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor já ouviu, o Senhor já respondeu. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Querido Deus, continuando a oração da tua serva, ainda na tua presença. Senhor, nós não temos nada a te oferecer, somos falhos, mas, Pai querido, temos apenas um coração pecador. Mas, Senhor, nós não queremos mais pecar contra ti. Suplicamos que o Senhor nos lave, nos purifique de todo o pecado, que o Senhor transforme a nossa vida, Pai querido, e que o Senhor faça de nós verdadeiros adoradores. Imprime em nós o caráter de Jesus. Nos unimos aqui, esse grupo de pessoas, de filhos teus, agora neste momento, clamando pela tua serva Marleide. Oramos, Senhor, porque o Senhor, agradecemos porque o teu Santo Espírito falou o coração dela. E nós te pedimos que o Senhor fortaleça a fé da tua serva. Naquele momento em que Moisés cansava os braços, ele tinha ali pessoas para segurar os braços dele, para que, enquanto os braços dele estivessem erguidos, o povo vencesse a guerra. Nós estamos aqui como as irmãs da querida Marleide, queremos ajudar em oração, segurando os braços dela, Senhor, para que ela continue firme, com o olhar em Cristo, para que ela não desista de interceder pela família, pelo cunhado, pela família da irmã. Querido Deus, abençoe a vida da Marleide, fortaleça a fé da Marleide e da família dela, Pai querido. Senhor Jesus, nós oramos pelo cunhado dela, pelo Ademir. Visita, Senhor, com a tua misericórdia neste momento essa família. Repreenda as hostes malignas nesta família, Senhor. Nós suplicamos que o Senhor abra os olhos deles, que o Senhor lave, que o Senhor mostre o pecado, que o Senhor lave, purifica de todo o pecado, que o Senhor liberte, porque a tua palavra diz que se Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos libertos. Liberta essa família de todo o pecado, Senhor. Pela tua bondade, pela tua misericórdia, nós intercedemos pelo Ademir e a família. Intercedemos por todos os familiares da nossa querida Marleide. Nos ajude a passar hoje o dia em oração por essas famílias, Senhor. Querido Deus, nós confiamos em Ti e nos ajude a orar sem cessar.
Não permita que nós oremos e que nós desistamos, porque a tua palavra diz que nós devemos ser perseverantes em oração. Desistir não é para o povo de Deus. Por isso nós suplicamos que ajude a Marleide, nos ajude a ser perseverantes e orar até que o Senhor resolva a situação, porque o Senhor é Deus que faz, não há nada impossível para o Senhor. Existe, Senhor, a tua palavra diz que existem pessoas que desanimam antes de receber a promessa, mas nós pedimos que o Senhor nos ajude a não desanimarmos e irmos até recebermos a promessa, porque a tua palavra diz que em Cristo somos mais que vencedores. Pedimos para cada família aqui presente. Sabemos que tem outras pessoas aqui também que estão necessitando de milagres. Hoje é sábado. Estão necessitando de milagres. Visita cada lar aqui representado, Senhor, e faça os milagres que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Nos ajude a ser perseverantes até receber a bênção que o Senhor tem para nós, porque o céu está aberto para derramar bênção sobre cada um de nós. Nos abençoe nesta manhã de sábado, que nós tenhamos um dia fortalecidos pelo teu poder. Nós oramos e já te agradecemos pelos milagres que o Senhor já está fazendo na nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transforma meu viver, seu maravilhoso olhar. Seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, em contrição, então voltei à fonte deste amor, perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Feliz sábado a todos e até amanhã, se Deus quiser. Feliz sábado, família, e muito obrigada por tudo. Feliz sábado, minha querida. pessoal. Feliz sábado, Estevão. Eu já ia dizer, o Estevão está aqui hoje para dar feliz sábado e um bom dia para nós e até amanhã.
Que coisa linda. Ai, que coisa linda. Bom dia. Feliz sábado, Estevão! Desejo a todos um sábado feliz, um dia maravilhoso na presença de Jesus e até amanhã. Terminou. Amém! Amém! Iapo. O sábado.